E para darmos continuidade à nossa série de conteúdos, hoje nós iremos falar sobre um tema que ainda gera algumas dúvidas nos pais, que é sobre a maturação biológica, o que realmente é e o que ela pode interferir na questão relacionada a ganho de força, ganho de velocidade, ganho de potência e muitas das vezes até mesmo na estatura, onde os pais têm uma certa dúvida de que por que aquele atleta ele é da mesma idade que meu filho, só que ele é muito maior que meu filho, ou meu filho ele é o menor da categoria, tem todos os meninos da mesma idade. Então, hoje, no conteúdo, eu vou estar falando para vocês de forma detalhada que realmente a maturação ela pode influenciar na performance do atleta e no desenvolvimento dele. Para iniciarmos a nossa aula de hoje falando sobre a maturação, primeiro conceituando ela através de alguns autores que falam que a maturação é um estado contínuo de amadurecimento que acontece durante toda a vida. E trazendo para nós o contexto da iniciação esportiva, é importante que vocês saibam que a maturação ela tem influência direta com a performance do atleta, um ganho de força, ganho de velocidade, ganho de potência. E um ponto importante é que cada criança ela tem o seu ritmo variado de acontecer esse processo maturacional. Então, cada criança é um indivíduo e dois indivíduos eles não reagem da mesma forma. Esse é o principal ponto que eu quero que vocês entendam, porque muitas das vezes acontece aquelas dúvidas de que o meu filho ele tem 13 anos e o amiguinho dele tem a mesma idade, porém ele é muito mais alto, ele é muito mais forte, ele é muito mais rápido, e isso gera algumas dúvidas nos pais. Então é importante a gente, primeiro de tudo, entender em qual estágio maturacional esse atleta está passando. Existem alguns ritmos de alguns atletas que acabam atingindo essa maturação, esse estágio da puberdade que a gente chama, um pouco mais precoce. Então o que acontece nesse estágio pubertário? A criança ela vai ter uma liberação a mais de hormônio, então o hormônio da testosterona. Então consequentemente esse atleta ele vai ter um ganho melhor de força, um ganho melhor de velocidade, ele vai aumentar suas estruturas em relação a peso, a sua estatura, o aumento de massa muscular. Então tudo isso muda com a liberação da testosterona. Então o atleta que ele tem esse estágio maturacional mais precoce, ele tem mais respostas biológicas daquele atleta que tem essas respostas biológicas um pouco mais tardia e consequentemente isso interfere no ganho de força, e isso dentro de uma partida com um atleta é crucial, pois a gente sabe que hoje o futebol ele exige muita força, muita velocidade. Então esse atleta que ele tem essas capacidades muito bem desenvolvidas e ele tem uma resposta biológica muito maior, consequentemente ele vai tomar vantagem. Então é importante que vocês pais saibam em qual momento biológico o filho de vocês está passando. Existem algumas avaliações para se entender em qual estágio esse atleta está. Hoje, na ciência do futebol, nós utilizamos a avaliação do método de Mirrad, das variáveis antropométricas, onde a gente consegue identificar em qual estágio esse atleta está. Então, a nossa avaliação ela consiste em mostrar para a gente em qual momento esse atleta está e quando ele vai atingir a puberdade, que é o estirão de crescimento. Então, para a gente é importante porque na hora de fazer o treinamento, criar toda uma programação de treino, nós temos que trabalhar de acordo com a idade biológica da criança. Existe a idade cronológica e a idade biológica, para que vocês possam entender melhor. Idade cronológica envolve um pouco mais uma questão voltada aos dias, os dias de vida, a data que ela nasceu. E a idade biológica seria a idade do corpo da criança. E muitas das vezes a idade biológica ela não condiz com a idade cronológica. Então é onde nós devemos entender de fato em qual momento essa criança está, para que a gente consiga construir um programa de treino adequado para ela. Se esse atleta ele já passou da puberdade e ele ainda tem dificuldade na velocidade, na força, a gente precisa entender de fato o que isso acontece. Ou, se não, se você tem dúvida que seu filho ele tem baixa velocidade, baixa força e ainda não sabe sobre essa parte da maturação dele, é importante que vocês procurem saber, porque isso pode adiantar muito. E às vezes acontece do atleta ele ser dispensado no clube por conta do tamanho, por conta da força, e é onde o pai ele acaba gerando várias dúvidas, e até mesmo no atleta,
Então, onde nós falamos que a questão psicológica é muito importante nesse momento, porque é uma fase, é um estágio, tudo isso vai passar. Então, depois que esse atleta ele atingir a maturação dele, atingir a sua puberdade, consequentemente ele vai igualar aquele atleta que atingiu de uma forma precoce. E, consequentemente, se aquele atleta ele estava dentro do clube, ele estava na categoria por conta da força e da velocidade, lá no sub-15, no sub-16, que é onde iguala toda essa questão de maturação, aí a gente consegue fazer com que esse atleta veja total diferença através dessa parte técnica, porque o que deixou ele fora antes era mais a questão de força e de velocidade, uma questão de maturação. Então é importante você que é pai, ou até mesmo você atleta que está assistindo a gente, entenda primeiro qual que é esse estágio de maturação que você está passando,